Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Hoje, dia 24 de janeiro, um calorão aqui na capital dos gaúchos, Forno Alegre, com termômetros marcando singelos 40 graus. Mas vamos tocar nosso trabalho, que nós temos mais o que fazer do que lamentar dias mais calorosos como esse. E nós vamos tratar de 3 assuntos hoje. O primeiro diz respeito à inflação do IBGE e IPCA 15 de janeiro. O segundo se refere à arrecadação federal do Brasil com 2002 fechado. E, finalmente, talvez o assunto mais importante, também polêmico, vamos repensar, não vamos colocar no ridículo, a fala da nossa ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, lá no Fórum Econômico Mundial em Davos, onde ela falou que grande parte da população, pelo menos 60% dos brasileiros, estão em situação de fome. Ela até que tem razão, eu vou provar isso para vocês. Bom, vamos começar a trabalhar, mas antes disso, não se esqueçam, pode deixar já o like, porque vai ser um vídeo muito legal esse. Além disso, quem não é inscrito, por favor, se inscreva. E ao final desta película, por favor, também compartilhe o material com a sua rede de contatos. Vamos falar de inflação, gente. O IPCA 15, que mediu a inflação de 15 de dezembro a 15 de janeiro, agora de 2023, fechou em 0,55%. Não é um percentual dos mais desejáveis para uma economia que quer ter uma inflação anualizada abaixo de 4%, mas dentro do contexto no qual o IPCA fechado de dezembro foi 0,61%, essa queda de 0,06 ponto percentual até é razoável e mostra que os dados inflacionários de janeiro estão sim regredindo e provavelmente quando fechar esse mês inteiro, ou seja, 1º a 31 de janeiro, com o IPCA total, a inflação vai ser um pouco menor ainda e é um bom sinal para o nosso Brasil. Mas aonde que foi centrada essa inflação? Os alimentos cresceram no mesmo percentual da inflação total, 0,55%, o que é uma situação melhor do que foi aferido na última medição no final de dezembro, quando os alimentos subiram 0,69%. Então, há um recuo na aceleração dos preços dos produtos que frequentam nossa mesa. E o grande peso da inflação nesse período que nós estamos tratando agora foi realmente no âmbito da saúde e cuidados pessoais, provavelmente muito influenciada de produtos farmacêuticos relacionadas à proteção ao sol, filtros, hidratantes, outras coisas assim, porque é o mês de férias do Brasil, pelo menos de quase todo o Brasil, e são esses os produtos muito demandados na farmácia que podem estar fazendo a diferença nessa alta de preços, além de outros que costumeiramente nós usamos nos meses mais quentes, como repelente de insetos, alguns antigripais e coisas por aí afora. Um outro segmento que teve uma alta bastante significativa de preços, mas deve ficar em janeiro, isso foi o setor de telecomunicações, com uma alta de 2,36%. Mas atualmente isso impacta no conjunto do consumo das famílias brasileiras muito pouco, apenas 4,85% do orçamento familiar. Depois, despesas pessoais teve uma alta de 0,57% e o resto ficou em patamares mais razoáveis. O ramo de vestuário, cujos preços estavam aumentando de maneira bastante preocupante até o mês retrasado, agora nesse IPCA 15 de janeiro ficou em 0,42%, artigos de residência 0,38% e educação 0,36%. Lembrando que esse segmento, esse grupo de consumo vai ter uma alta de preços bastante significativa quando começarem as matrículas de universidades e colégios particulares e material escolar também, a partir dos primeiros dias de fevereiro. E em termos dos destaques inflacionários de produtos específicos, boas novidades. Primeiro lugar, o que mais subiu de preço no Brasil? A abobrinha, uma alta de 18,95%. Já que a abobrinha é uma coisa muito ruim para comer, podia subir muito mais.
Em compensação, a maior queda foi uma coisa que eu reclamei muito aqui no Fora de Curva. O preço do limão, que estava demasiadamente alto, até eu achava justo uma intervenção governamental via ministro Paulo Guedes na época, agora via Haddad, para baixar o preço do limão, mas não foi necessário. O mercado fez com essa fruta bendita para fazer caipirinhas e limonadas registrasse uma queda pelo IPCA 15 de nada mais nada menos 34,35%. E, gente, o que mais caiu foi a alimentação, foi pepino, cebola, banana, e o que mais subiu também foi a alimentação. Além da abobrinha, laranja Bahia, batata inglesa, peixe filhote, aquela espécie, e tangerina. Bens não alimentares que registraram alta foi aluguel de veículo, 12,46%, certamente por conta da alta sazonal para as locadoras, ou seja, as pessoas entram em férias, alugam mais carros e o preço sobe, é natural isso. E pelo lado de queda de preço, também uma boa novidade, uma retração de 3,08% no óleo diesel. Só que essa questão de diesel, gasolina, amanhã, quarta-feira, já deve estar nas bombas um reajuste por conta de uma alta a partir da Petrobras de 7%, que vai começar a valer a partir de amanhã. Então, sobre a inflação é mais ou menos isso, não precisa detalhar mais. Se as coisas continuarem como estão, provavelmente o IPCA fechado de janeiro, ou seja, 1º a 31 de janeiro, vai ser menor que o IPCA 15. Eu estou vendo uma tendência de queda na aceleração de preços, então vamos esperar pelo melhor. E agora vamos para o segundo assunto do Fora de Curva, que foi a arrecadação federal. Isso é muito importante, gente. Alguém pode pensar que é chato? Não, não é chato. Olha o que aconteceu. As receitas que são administradas pela Receita Federal do Brasil registraram em 2022 uma arrecadação de 2,85, quase 2,86 trilhões de reais. Isso é muita grana. É um crescimento real pelo IPCA de 6,64% diante da arrecadação de 2021. Por que isso é um dado muito especial? Primeiro, foi o maior patamar de arrecadação pública registrado nos últimos 25 anos. Então, em 2 décadas e meia, o Brasil nunca arrecadou tanto como em 2022. Qual foi o principal fator que gerou essa alta de receita fiscal aqui no Brasil? Basicamente, os impostos incidentes sobre a atividade empresarial. O imposto de renda das pessoas jurídicas e a contribuição sobre o lucro líquido registraram 489,6 bilhões em termos de arrecadação no ano passado, um crescimento real de 17,73% em relação a 2021. Por que isso é importante, gente? Se vocês forem acompanhar as notícias do ano passado, vai ficar muito claro que a carga fiscal, especialmente de IPI sobre as empresas, caiu e caiu muito. Então, o que está acontecendo? A economia ficou mais livre, ficou mais destrancada, e esse destrancamento, essa liberalização que ocorreu nos últimos anos e coroada em 2022, provocou uma multiplicação da atividade empresarial, o que gerou uma arrecadação maior. Então, aquela história, o governo atual, através de seu ministro Fernando Haddad, tem falado muito em aumentar algumas alíquotas tributárias. Mas olha só, o imposto sobre produtos industrializados no decorrer de 2022 caiu e caiu muito, e isso fez com que as empresas empregassem mais pessoas, gerassem mais produto, e esse ato de gerar mais produto aumentou o lucro total das empresas, não lucratividade, que é um outro conceito. E aumentando o lucro total, os impostos mais justos de serem cobrados, aqueles sobre o lucro, sobre a geração de valor agregado, enriqueceram o caixa público da União. E se esse governo pretende aumentar a alíquota tributária, pode ter certeza que está fazendo uma grande besteira. Deixa a coisa como está, não vamos burocratizar, não vamos regulamentar, simplesmente vamos seguir essa onda de crescimento do tecido empresarial brasileiro, que isso provavelmente vai dar
toda aquela receita adicional que esse governo atual quer para fazer seus gastos sociais, seus gastos com cultura, enfim, no que quiser gastar. Mas, sinceramente, reprimir a atividade empresarial significa, talvez não nos primeiros meses, mas no médio, especialmente no longo prazo, detonar com a atividade econômica brasileira. Um governo pode ser de esquerda, sim, mas a esquerda tem que ser inteligente, não pode copiar o exemplo venezuelano ou argentino. Tem que manter a coerência brasileira. Isso Luiz Inácio da Silva, no seu primeiro mandato, fez, não descaracterizando ou não modificando de maneira muito drástica a política econômica até então levada pela equipe de Fernando Henrique Cardoso. Então, o momento é de parar com essas cismas, não dizer que o anterior fez tudo errado, porque fez muita coisa certa, manter a política econômica como está, que isso aí vai gerar estabilidade para o nosso país, mais investimentos e também mais dinheiro para o governo, que é isso que o governo quer para fazer seus gastos especiais. É essa a minha conclusão, e tal conclusão, se você concorda comigo, coloca o like aqui e se inscreva no canal se você não é inscrito. E agora vamos entrar no último assunto do Fora de Curva de hoje. Como eu prometi na introdução, ministra Marina Silva, lá em Davos, a semana passada, falou que em torno de 120 milhões de brasileiros estão famintos. Olha só que talvez ela tenha razão, pessoal. Vamos ver uma informação importante e completamente científica, com fome. Pesquisa Nacional de Saúde de 2020, ou seja, um pouco mais de 2 anos atrás, ainda atual, concluiu o seguinte, vou ler o trecho. Atualmente, mais da metade dos adultos apresenta excesso de peso, 60,3%, o que representa 96 milhões de pessoas. Botando adolescentes e crianças aí, chegamos sim ao número da Marina Silva, de 130 milhões de pessoas famintas aqui no Brasil. Então, ela está correta, a fome existe. E com sobrepeso, é essa a questão. Vou falar pelo meu conhecimento próprio, de ser uma experiência viva dessa situação de fome. Eu, um gordinho, e já que chamar de gordo virou politicamente incorreto, vamos nos chamar de fofinhos. Então, nós fofinhos sempre estamos com fome. Não adianta, a gente come, daqui a pouquinho a fome continua, e isso é uma coisa muito séria. Então a ministra Marina Silva, uma criana da gema, nasceu no mesmo lugar que 2 dos maiores gênios do Brasil, da história do Brasil, Jarbas Passarinho e José Vasconcelos, está coberta de razão. Os gordinhos estão sempre com fome, e isso tem que ser, sim, discutido de maneira muito séria no Fórum Econômico Mundial de Davos. Então, meus parabéns à ministra Marina Silva pela solidariedade que me toca. E assim, gente, encerro o Fora de Curva de hoje, deixando a cada um forte abraço e dizendo o meu tradicional até breve. Tchau!